Boa noite, muita paz para todos e todas. Uma alegria grande poder estar aqui de volta com vocês e agradecemos mais uma vez o convite para podermos estar aqui esta noite. O tema sugerido para reflexão é a parábola do filho pródigo, que talvez vocês já conheçam, ou lendo, ou de outras palestras. E essa parábola, ela traz ensinamentos bastante profundos. E, na verdade, não dá para a gente refletir profundamente sobre a parábola toda apenas nesse espaço de tempo. Mas vamos fazer algumas considerações, algumas reflexões e buscarmos trazer o que ela nos ensina para a realidade do nosso dia a dia. A parábola se encontra no Evangelho de Lucas, no seu capítulo 15, a partir do versículo 11 até o 32. E é interessante porque quando você analisa os versículos de 1 a 10, antes, portanto, da parábola, Jesus vai estar justamente conversando com aqueles que lhe questionavam, porque logo no versículo 1, ele estava ali conversando com publicanos, com os chamados pecadores, e a turma puritana estranha e questiona porque ele conversava e, além disso, comia com os publicanos e os pecadores. Porque era tido à época que um homem tido como puro não podia ter esse comportamento. Mas Jesus tinha uma característica muito peculiar. Ele como que sempre estava desafiando o status quo da sua época. Não com violência, mas com tranquilidade e segurança. E eis porque ele, então, depois de questionado, porque estava naquela má companhia, ele narra alguns ensinos, que talvez a gente consiga se lembrar aqui agora, rapidamente, como aquela mulher que perde uma agulha no palheiro e a felicidade de poder encontrá-la, um dinheiro que ela perdeu lá e que também a felicidade por poder encontrá-lo. Fala também daquele pastor que uma ovelha se desgarra do grupo e ele larga o rebanho e vai atrás daquela ovelha que se perdeu e a felicidade por poder consegui-la trazer de volta. E ele traça algumas considerações até o versículo 10, quando então vai culminar com esse ensinamento da parábola do filho pródigo. E ele então conta que havia um pai que tinha 2 filhos. O filho mais moço chega um dia para o pai e pede a sua parte da herança. E o pai aquece, lhe dá o que lhe cabe e ele parte. Parte e, conforme a narrativa em Lucas, gasta tudo que tinha herdado. E ao gastar tudo, começa a experimentar necessidades, começa a passar fome e vai procurar trabalho. E alguns conhecidos lhe mandam para poder ir cuidar de porcos. E naquela cultura, o porco é tido como um animal imundo. Então é como se quisesse aí nos transmitir essa imundície em que o indivíduo estava envolvido ao cuidar daquele tipo de animal. Diante disso, o homem via, cuidando dos porcos, eles comerem abundantemente, enquanto ele se encontrava faminto, tendo a vontade de comer o que os porcos comiam, para saciar a fome. E é nesse momento que se usa uma expressão muito curiosa, e ele, caindo em si, se lembra de que na casa de seu pai, os servos eram mais bem tratados do que ele naquela condição. Tinham as suas necessidades básicas completamente satisfeitas, enquanto ele se encontrava ali naquela situação de penúria.
e de miséria. É quando então esse cair em si faz com que ele deseje retornar à casa paterna. E começa a mentalizar essa volta. Vou voltar, vou pedir perdão a meu pai, dizer a ele que eu não sou justo de ser chamado de filho e me candidatar a ser um dos seus servos. E ele faz o caminho de volta. Chegando perto da casa, o pai é como se estivesse na soleira, olhando ao longe no caminho. E de repente ver o filho chegando. Não espera que ele venha até a casa. Corre ao encontro, abraça-o e ele, ajoelhando-se, pede perdão. Pai, pequei contra os céus e contra ti. Deixa-me voltar e ser um dos seus servos. Ao que o pai, super feliz pelo seu retorno, manda os servos lhe trazer sandálias para os pés e o anel para o dedo. Significando isso, porque na cultura ali judaica, os escravos não tinham o direito de andar de sandálias. E quando o pai manda lhe calçar os pés, é como se lhe dissesse: você está de volta ao seio da família, não como servo, mas como filho. Então, diante dessa realidade, o irmão mais velho, vendo tudo isso, fica então atônito e chateado com o retorno do irmão, ao invés de ficar feliz. E o pai, de tanta felicidade, manda matar o novilho e fazer uma grande festa. O que faz com que o irmão mais velho fique com mais raiva ainda e questiona o pai: este teu filho pegou a parte que lhe cabe e gastou tudo. E agora volta nessa penúria e tu lhe dá uma festa desse tipo? Eu cumpri sempre os mandamentos, sempre te respeitei e sempre cuidei da propriedade ao teu lado e nunca me deste um cabrito. Então, por que para ele tudo isso? Ao que o pai lhe diz: mas meu filho, tu sempre estás comigo. Esse teu irmão estava perdido e agora foi achado. Estava morto e reviveu. Regozijemo-nos todos juntos. E aí vai, de uma certa forma, encerrando a parábola. Isso é um resumo do que está lá em Lucas 15, 11, 32. Agora, vamos pensar um pouco no que isto tudo significa e o que Jesus tenta nos transmitir com essa parábola. Há vários ensinamentos aqui. Entre eles, destacamos a questão do arrependimento do filho mais moço, a humildade dele e a sua reconexão com o pai, o retorno à casa paterna. Nós, enquanto espíritos, somos filhos de Deus. Sabemos disso, conforme nos ensina a doutrina espírita e outras doutrinas. Fomos criados por ele, simples e ignorantes, e esse princípio inteligente mergulha na matéria mais densa do planeta, a partir do reino mineral, para realizar todo o seu trabalho de evolução, passando, depois de milhões e milhões de experiências nesse reino, para o reino vegetal, adquirindo sensibilidade, para depois também de muito e muito tempo ingressar no reino animal, desenvolvendo os instintos, avançando agora para a qualidade de humanidade, caminhando assim para a angelitude. Então a parábola, de uma certa forma, mostra esse nosso processo de evolução. É como se nós, enquanto espíritos, pedíssemos a parte que nos cabe na herança divina. Porque, sendo filho de Deus, somos herdeiros dele. E aí pegamos a nossa parte, é uma outra forma de entender a parábola, e saímos do plano do espírito e mergulhamos no campo da carne através da reencarnação. Trazemos conosco os nossos talentos, uma verdadeira fortuna, para podermos aqui sabermos aplicar conforme a parábola dos talentos. E o que é que muitas vezes nós fazemos? Gastamos tudo que nós temos, desperdiçamos. E aí vamos viver ali
com os porcos, no sentido de que nós baixamos tanto o nosso padrão de vibração que passamos mais a viver o nosso instinto, o nosso lado animal, do que aquelas aspirações que o futuro nos acena nos caminhos da evolução. E através das reencarnações sucessivas, muitas vezes, esse mergulho num país distante faz com que nós mergulhemos nas viciações as mais diversas e nos esqueçamos, sobretudo, conforme ensina Allan Kardec, que a lei divina está gravada em nossa consciência. E por estar gravada aí, nós muitas vezes, pela prática do que nós chamamos de mal nas reencarnações sucessivas, nós acabamos nos distanciando dele, nos desvinculando de uma certa forma dele. Daí porque a revinculação com o divino. Quando nós nos desvinculamos do divino, nós sofremos. Sofremos porque nós queremos agir simplesmente por conta própria, no sentido de que somos o centro de tudo. E esquecemos que Deus é o centro do universo, é o Pai. É aquele que, na verdade, nos dotou de uma forma tranquila, com as benesses do seu amor, para que nós pudéssemos desenvolver nos caminhos da evolução as potencialidades da nossa alma. E aí mergulhamos numa situação de extremo egoísmo, de orgulho, muitas vezes de raiva, de ódio, de mágoa, e começamos então a sofrer a atuação da lei de causa e efeito, para que a dor possa nos visitar, como visitou o filho pródigo depois de se encontrar naquela situação de miséria material, simbolizando muitas vezes a miséria espiritual em que nós mergulhamos nessas situações, para podermos somente depois de vários e vários momentos de sofrimento, nós possamos então arrepender-nos, cairmos em nós e desejarmos fazer o retorno. Em síntese, é esse o nosso caminho. E poderíamos dizer que, de uma certa forma, todos nós somos filhos pródigos. Em algum momento da nossa jornada, nós caímos, gastamos tudo o que nós tínhamos. E aí, caindo em si, nós então lembramos de onde nós viemos, o que nós de fato necessitamos. E como o filho da parábola que tinha fome e não se saciava, nós temos fome hoje de felicidade e de paz e não conseguimos saciar. Dessa forma, psicologicamente, felicidade é você ter prazer em algo que você faz. Num sentido mais profundo, é algo muito maior do que isso. Por isso, Jesus afirmou que a felicidade não era deste mundo. E não tem como ser, porque vivemos num plano de provas e expiações, onde nós estamos de retorno a esse plano para realizar esses resgates das vidas passadas e podermos realizar novos aprendizados, tendo em vista o nosso futuro espiritual. Esse descer do filho pródigo, gastando tudo que tinha para viver naquele país distante em completa miséria, nos lembra André Luiz no livro No Mundo Maior, na Casa Mental, quando ele fala dos 3 cérebros. Já falamos disso aqui oportunamente, convém lembrarmos, onde o primeiro piso é o subconsciente, onde se encontra guardada todas as experiências que já tivemos até o presente momento reencarnatório. Tudo está guardado, nada se perde. É por isso que quando a gente reencarna, a gente imprime no novo corpo as nossas necessidades. Imprimimos no campo mental as necessidades evolutivas que nós precisamos. Trazemos tudo conosco. É por isso que ao nascer no corpo, nós não precisamos aprender tudo de novo, porque muita coisa já está aprendida. E André fala que no primeiro andar, depois desse térreo, nós temos aquela área que ele chama de consciente. É onde justamente vai se encontrar o esforço e a vontade na atual existência para que nós possamos trabalhar
o passado que se encontra guardado no subconsciente na forma de instintos, de tendências e de aptidões. Então nós temos o passado, o instinto, nós temos o presente, onde temos então o consciente, com esse presente, onde se encontra localizado, segundo André, o nosso esforço e a nossa vontade. E no último andar é o superconsciente, que André Luiz vai dizer que aí está o futuro, nossas aspirações, nosso vir a ser, nosso devir. Daí a luta constante que todos nós, de uma certa forma, vivenciamos na atual reencarnação. A briga que há dentro de nós entre o que nós éramos, o que nós somos hoje e o que nós aspiramos ser. Daí porque esse processo, essa batalha interna é que gera novos aprendizados para que assim possamos continuar crescendo em direção a Deus. Por isso dizemos que todos nós somos filhos pródigos da vida. Porque em algum momento da caminhada gastamos além do que deveríamos gastar. E com isso nós sofremos. Em outras passagens do Evangelho, isso está bem claro, porque quando adotamos esse tipo de atitude, rompemos essa conexão com o divino. Nos afastamos das soberanas leis que nos regem a vida. Por isso, Emmanuel, no livro O Consolador, quando questionado o que era o bem e o que era o mal, ele dá uma resposta esplêndida, que o mal, na verdade, é sempre que nós... Aliás, ele começa dizendo na resposta que há uma grande lei que rege a vida em todo o universo, não é só na Terra, que é a lei de amor, que é uma lei divina. E quando nós nos afastamos desta lei, consequentemente, nós criamos uma situação de desvinculação com o divino, porque queremos fazer exatamente como nós desejamos, sem levar em consideração o que a lei nos propõe. Daí porque o mal vai ser justamente esse afastamento da lei. Está lá no Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta também às inteligências nobres sobre essa questão do mal. É tudo aquilo que é contrário à lei divina. Então, quando contrariamos essa lei divina que está dentro de nós, o que acontece? Nos afastamos do divino e caímos numa situação extremamente egocêntrica e com isso advém os sofrimentos da vida. E aí Emmanuel vai dizer que aí se encontra o mal. Na verdade, e o bem? Ele ainda diz, o bem é todo aquele esforço que nós vamos fazer para nos reconectarmos com o divino. Isso é tão interessante que quando a gente vai lá para aquela passagem da mulher que tinha aquela hemorragia, fazia 12 anos, ela, quando está em casa, gastou tudo que tinha, infeliz, sofrendo. Já fazia 12 anos aproximadamente naquela dor. Os parentes se afastaram, os amigos se afastaram. Porque o Antigo Testamento, inclusive, dizia que a mulher, no período do seu sangramento normal, ou seja, a menstruação, era tida como imunda. Ninguém podia tocar e se aproximar. Então, imagine uma mulher com um problema interno, na área genital, onde ela sangrava o mês inteiro, era tida como imunda. E mais, diz o Antigo Testamento, se ela tocasse em alguém, um homem principalmente, estava sujeita à morte pelo apedrejamento. E o que essa mulher faz? Ouve falar de Jesus. E ao ouvir falar, diz para si mesma, se eu for até ele e tocá-lo, eu fico curada. E ela começa a fazer essa mentalização de que conseguiria ir, conseguiria tocá-lo e obteria a cura. Porque quando a gente lê o texto, parece que a cura foi ali instantânea, na hora. Ela já começou quando ela em casa faz esse projeto de ir até Jesus. E aí o que acontece? Ela vai.
E ao chegar próximo, ver aquela multidão e vai rompendo ela devagarinho, sem que ninguém soubesse de quem se tratava, porque ela vinha de um outro lugar. E ao aproximar-se dele, toca-lhe a veste. E ao tocar, sente que algo no seu corpo mudou. A hemorragia é estancada na hora. Jesus para, olha para Pedro e pergunta: quem me tocou? Não sei quem lhe tocou. Uma multidão dessa, várias pessoas lhe tocam. Alguém me tocou e saiu de mim virtude. Tocou nele de uma forma diferente. E ele sentiu que a energia vital dele se desprendeu para aquela mulher. É certo que ele sabia de quem se tratava. E ele pergunta de novo quem me tocou. E eu fico imaginando que aí ele faz de novo a pergunta, olhando para a mulher que se vê revelada. Fui eu, Senhor. E ele então lhe diz que a fé dela era grande, que a fé dela a havia curado. Vai em paz. A tua fé te curou. O que eu quero chamar a atenção nessa passagem é onde a mulher toca em Jesus. Ok? Ele vestia lá a túnica e havia um manto que nas extremidades era debruado de azul, aquela franja azulada. E por que eles usavam isto? Para que as pessoas que fossem caminhando e vissem alguém na frente com o manto e vendo aquela parte azulada, se lembrassem da lei de Moisés. Então é um simbolismo de que tocar naquela parte foi onde ela tocou, ela fez a reconexão com as leis divinas. Cessou o seu karma e ela obteve a cura. A fé ajuda, mas muitas vezes nós temos muita fé e fazemos um grande esforço para voltar à casa paterna. E a gente continua no esforço. É um caminho que a gente percorre, como aquele jovem da parábola percorreu. Lá não fala quanto tempo durou esse retorno de onde ele estava até chegar à casa paterna. Mas aqui, em termos de evolução do espírito, isso pode levar várias e várias encarnações. E aí, a parábola nos sugere algumas questões, tipo assim: em que situação eu me encontro como filho pródigo? Ainda estou na casa paterna? Ou eu já peguei a minha parte da herança e detonei tudo? E hoje estou passando necessidades. Quando eu falo aqui de necessidade, eu não estou falando de necessidades propriamente materiais, em todos os sentidos, e às vezes até materiais. Então, quantas vezes nós passamos pelas privações, no campo fisiológico mesmo, no que diz respeito às questões materiais. Mas há outras necessidades emocionais, psicológicas, espirituais, mentais. Em que situação eu me encontro? Já estou lá naquele país distante, onde gastei tudo, e estou ali faminto, e temos fome de quê? De Deus. Temos fome desse amor divino, porque Deus nos ama a todos. E quando nos proporciona esse momento de fome, não é por punição, não é por castigo. É trabalho reeducativo para o espírito imortal. Para que ele desperte a sua própria consciência e consiga avançar com mais rapidez, com mais intensidade, em direção ao seu destino final, que não é outro senão o retorno à casa paterna, ao seio de Deus. Expressado no Espiritismo, na escala espírita, naquela condição de espírito puro. Por isso, Paulo de Tarso vai dizer, na sua luta, porque ele também foi um filho pródigo. Perseguiu os cristãos, mandou matar a vários deles, e acaba tendo o seu cair em si, porque ele padecia de uma fome intensa desse Deus. Ele conhecia Deus através da sua religião tradicional, através do mosaísmo. Mas ele sentia uma fome interna, onde não tinha paz. Emmanuel descreve isso com rara beleza no livro Paulo e Estevão. Porque ele, enquanto Saulo, quando vai visitar a casa do caminho para ver do que se tratava,
e vai encetar mais tarde uma perseguição sobre Estevão, e ele estranha aquela casa simples, o banco rústico, e aquele homem ali com as vestes toscas, marcado por cicatrizes, porque tinha sido escravo, mas falava de uma forma que impressionava a Saulo. E ele percebe uma paz, uma serenidade nos seus olhos, e ele questiona: onde essa paz que eu busco e não acho até hoje? E ele via ali estampada na face de Estevão. E é a partir daí que ele começa a perseguir o Cristo. Começa a perseguir o Cristo, perseguindo Estevão, que vai morrer apedrejado por sua ordem na sua presença. E depois disso ele enlouquece e começa a perseguir os cristãos em todas as partes. E tinha um aval para isso. E ele tinha fome para esse retorno, apesar de ser um doutor da lei, conhecer vários idiomas, o grego, o latim, a língua romana, mas ele tinha fome de paz. Tinha perdido a sua noiva para esse Cristo também. E aí, diante dessa realidade toda, desse sofrimento, ele busca descarregar tudo isso na sua raiva pelos cristãos, perseguindo-os onde quer que estivesse. Até aquele dia em que vai para Damasco para aprisionar e mandar certamente matar Ananias, o responsável pela conversão da sua noiva. E é ali na estrada de Damasco que ele vai ter a visão gloriosa. Cai do cavalo num estado diferente de consciência, tem aquela visão de Jesus diante de si. E ao cair, praticamente cego, os dois soldados que o acompanhavam ficam atônitos, como se ele estivesse num delírio por conta do calor do deserto. E ele, ajoelhado, pergunta: quem és tu? Eu sou Jesus. Por que me persegues? Saulo, Saulo. Ele tinha Jesus como o perseguindo e não o contrário. O que queres que eu faça? É a pergunta que ele direciona. Vá até a cidade, hospede-se, e lá eu te enviarei alguém e te direi o que lhe cabe fazer. Aí a gente para assim e pensa: como é que um indivíduo que estava movido por toda aquela raiva, aquele ódio, de repente faz essa conversão? O processo já vinha se dando. Assim como a mulher hemorroísa no seu processo de cura. E diante daquela visão, ele tem aquele choque, vê numa outra dimensão, porque os soldados pensam que ele tinha enlouquecido. Mas, na verdade, ele estava vendo além da percepção habitual ou objetiva. E lá, Jesus tem umas coisas assim curiosas. Manda alguém para curar a cegueira dele, porque a cegueira era temporária, simbólica. Era uma forma de dizer: volta para dentro de ti mesmo, para que caias em ti e vejas o que lhe cabe fazer. Manda Ananias, o perseguido, que ele toca os olhos e ele volta a enxergar. A partir dali recebe orientações, vai para o deserto, onde passa 3 anos, nesse processo de internalização, se fortalecendo, aprendendo sobre aquela doutrina de Jesus, para poder então voltar e fazer os seus enfrentamentos, para caminhar de volta à casa paterna. E aí ele diz numa das suas epístolas: tenho um espinho na carne. O bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal que eu não quero fazer, eu ainda faço. Parece nós, né? Exceção aí é quem já faz só o bem. Mas todos nós ficamos nessa luta, passado, presente e futuro. Queremos fazer mais, queremos fazer o bem, mas ainda nos vemos fazendo o mal. Mas o tempo passa. Paulo sai pregando o evangelho, vai preso várias vezes,
recebe chicotadas, humilhações, e no final ele diz uma coisa fantástica: já não sou eu mais quem vive, é Cristo que vive em mim. Então ele conseguiu, diz Emmanuel, numa única existência, fazer o que nós outros levamos dezenas e dezenas de reencarnações para conseguir. É como se ele tivesse saído do pântano para alcançar o cume da montanha, numa única existência. Não precisamos e não vamos conseguir fazer como ele fez. Mas esse é o caminho, essa é a proposta. E ele faz esse retorno ao divino, essa reconexão com o divino. E a partir daí fica em paz. Vai ter aquela paz que ele via anos atrás no semblante de Estevão. Para quando vai preso em Roma, e aí mandam levar ele para longe da cidade para que ninguém soubesse e não houvesse nenhum estardalhaço, e na floresta, diante dos soldados, ele ajoelha-se e o soldado treme para decepar-lhe a cabeça. Ele olha para o soldado e simplesmente lhe diz com toda tranquilidade: soldado, cumpre com o teu dever, porque eu já cumpri com o meu. Tu voltarás para o tirano que me manda matar, e eu retornarei para o Pai. Baixa a cabeça e o soldado a decepa. É a tranquilidade encontrada após essa reconexão com o divino. É Simão Pedro, que diante de Jesus, quando Jesus diz: é chegada a hora e eu me vou, Simão: não vou deixar você ir de jeito nenhum. Simão, afasta. Mas Senhor, Simão, na verdade eu te digo que antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E Simão se ofende. Como? Duvidas de mim? Da minha fidelidade? De jeito nenhum. Fica chateado. E aí Jesus vai, entra em Jerusalém, logo depois vai para o horto, recebe o beijo de Judas, vai preso, e Simão foge. E vai à distância observando o que está acontecendo, e alguém: você é um deles? Não conheço esse cara não, nunca vi. E vai. Primeira negação. Segunda negação, quando o outro o aborda como ele sendo um seguidor de Jesus: não sou. Até o terceiro que o aborda e ele continua negando. E aí o galo canta. E ele toma aquele choque e lembra o que Jesus disse. Augusto Cury, psiquiatra, diz que depois disso, ele, Simão Pedro, desenvolveu um trauma muito profundo que vai acompanhá-lo durante toda a existência. Na verdade, é uma síndrome que ele passa a possuir, chamada de galofobia. Não podia ouvir um galo cantar, que lembrava. Mas ele, nas preleções, fazia questão: e eu o traí 3 vezes. Uma vez comentando isso num seminário, o companheiro disse: era um masoquista. Isso não. Ele fazia questão para se lembrar, para não fraquejar de novo. Não era porque ele gostava de sofrer. Veja o que é a percepção, como a gente faz a leitura das coisas. Assim como, quando ele, então, que tinha medo de morrer com Jesus, no final da vida, preso também em Roma, vai ser crucificado. E pede ao soldado: não mereço morrer como ele morreu. Crucifica-me se quiseres, mas de cabeça para baixo. Aí o indivíduo reforçou: masoquista. Não era. Era um reconhecimento dele que não merecia morrer da mesma forma que Jesus morreu. E às vezes me dá vontade de perguntar ao sujeito: meu amigo, você com toda essa concepção de que é masoquismo isso, onde é que está Simão Pedro hoje? E onde é que você e eu estamos? Então é a percepção que faz com que a gente veja dessa ou daquela forma. Então Simão Pedro também é um filho pródigo que retorna. E olha que Jesus, com as atitudes curiosas, como eu já disse, sabia dessa fragilidade dele. Mesmo assim, o escolhe.
para que ele chefiasse o grupo, comandasse, liderasse o grupo. Porque sabia que quando ele caísse em si e assimilasse a mensagem, não daria para quem quisesse. Assim somos todos nós. Quando caímos em nós e assimilamos a mensagem, não adianta alguém vir e nos dizer, como se nós estivéssemos perdidos, nós nos achamos. E veja como é curioso. Aí conhecemos a doutrina espírita, começamos a frequentar o centro espírita Consolador, começamos a ler os livros, a fazer cursos, e vamos clareando as ideias, entendendo melhor as coisas, as razões dos problemas, das dificuldades e dos sofrimentos, e vamos aceitando. E antes a gente era aquele filho perdido. E os familiares dão graças a Deus que a gente está vindo para o Consolador. Olha, você está mais calmo, você está mais tranquila, você está melhor, você está isso, você está aquilo. Mas aí a gente, quando começa a assumir um compromisso mais sério de renovação, e a gente quer, inclusive, dar a nossa parcela de contribuição para que outros também caiam em si, a família, olha, cuidado, está virando fanatismo. Vai levar a cama para o centro? E por aí vai. Então, diante dessa realidade, nós precisamos saber o que nós aspiramos, o que nós queremos. Foi o caso de Saulo, que muda o nome para Paulo, vai até a família e a família o rejeita. E aí começa o seu drama, a sua dor. Então é tipo assim, não tem como você chegar no topo da montanha sem escalar. Em termos modernos, você pode ir até de helicóptero, se ele chegar lá. Mas no tradicional, você tem que escalar, você tem que subir. E quem já fez escalada, ou já fez trilha subindo um monte, né, como às vezes o pessoal faz trilha ali na Serra de Itabaiana, sabe como é difícil. Principalmente quem não tem o hábito, chega lá em cima todo dolorido, ou então na metade do caminho dá vontade de voltar. Mas veja, se você quer chegar lá, é preciso o esforço para chegar. Não tem como ser diferente. E a questão na atualidade é que nós queremos o pico do monte, porque a visão é mais limpa, o ar é mais puro, tudo é melhor, e vemos tudo com mais clareza lá embaixo. Mas o que nós não queremos é o esforço da subida. Não tem como evitar essa caminhada, essa jornada de crescimento. Por isso a presença muitas vezes em nossa vida da dor, do sofrimento, das dificuldades, que fazem parte do nosso caminho. Quando nós as aceitamos de bom grado, entendendo o significado delas em nossas vidas. Porque, como Emmanuel diz, muita gente sofre, mas sofre e não resolve absolutamente nada enquanto o espírito em evolução, porque está sofrendo na revolta, achando que não merece sofrer. E se Deus é bom, é justo, é amor, tudo aquilo que nos acontece é bom, é justo. E é em função dessa amorosidade de Deus para conosco, que vem em nosso socorro para nos ajudar a encontrar esse caminho de volta. Por isso somos os filhos pródigos da vida e hoje, na atual reencarnação, em que estágio nós poderemos nos encontrar? Fica a pergunta. Mas há uma curiosidade nessa parábola, porque tem um outro irmão mais velho, e muita gente se concentra muito no filho mais moço, que foi ingrato, largou o pai, pegou a parte que lhe cabia, foi, gastou tudo, detonou, e o outro ali na batalha da terra, dos animais e tal. E aí parece que o cara é uma pessoa maravilhosa, boa com o pai, mas na verdade há uma interpretação que nos leva a pensar o seguinte: por que ele não fez como o mais moço? Porque ele estava de olho em quê? Na velhice do pai para cuidar dele? Pode até ser, mas será que era só isso? Ou estava de olho em herdar o que ficou sozinho?
Por isso ele se desagrada quando o irmão volta. É tão interessante que até no ambiente, às vezes, familiar, acontece isso. Sempre tem aquela, entre aspas, ovelha negra da família, que dissipa as coisas, que vai, apronta, e parece que os pais só têm olhos para eles. E há aqueles irmãos ou irmãs que às vezes fica assim olhando de longe, se revolta, se contraria, porque está ali fazendo tudo direitinho e não tem todo aquele cuidado. Conforme o Evangelho, é a ovelha perdida e que o pastor deixa para poder ir olhar. Não se deve deixar as outras ao relento e descuidada, porque o lobo vem e come. Não. Mas há uma preocupação com aquele que se perde, para que ache de volta o caminho. Então, é algo que a gente precisa trabalhar. Por isso, o irmão mais velho também nos ensina o quê? Essa introspecção para ver a nossa postura diante daqueles, principalmente no ambiente familiar, que é o filho pródigo da vida e que está de retorno e retornando, ou às vezes está nessa situação de aprendizado mais doloroso perante a vida. Alegria por receber de volta aquele que tinha se perdido. Isso é uma demonstração de amorosidade. Quando nós entendemos essa dinâmica evolutiva e fazemos a nossa parte para que nós possamos ajudar a todos a crescer. E o Pai, que representa aqui de uma certa forma o divino, Deus, veja que ele não espera que o filho chegue a casa, está ali de olho, porque sabe que ele vai voltar. Assim como Deus Pai sabe que um dia nós vamos voltar e está de olho. Não nos pune de forma alguma. Por isso, vá pegar a sandália e botar nos pés. Você não é escravo, não é servo. Você também é Senhor. O anel no dedo, o retorno à convivência familiar, a festa, a alegria. Por isso, Jesus diz nessa passagem do capítulo 11 de Lucas, que há muita alegria nos céus quando um pecador está de volta. E a gente vê na literatura espírita, literatura mediúnica, a alegria da espiritualidade quando consegue resgatar um espírito obsessor da sua trama de ódio e de vingança. Então, todos nós somos filhos pródigos da vida. Em que posição estamos? O filho mais moço? O filho mais velho? Ou às vezes, num determinado momento, estivemos nessa posição e hoje estamos em outra? Ou até mesmo aquela posição do pai da parábola, representando aqui o representante de Deus junto àquela alma, junto àquela criatura, para poder ajudá-la nesse retorno para a sua conexão com o divino, para que assim possa ter paz e felicidade. Muita paz para todos.